Um boa noite oficial para todo mundo. Gente, por que toda vez que eu vou dar um treinamento me dá um friozinho na barriga, né? Que coisa. Acho que é um bom sinal. Bom, vamos lá. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito obrigada. Foi uma oportunidade que a gente tem de testar os produtinhos novos, né, gente? Peguei minha base hoje, já passei já na Face. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar dos lançamentos e como é que eu me organizei aqui para falar deles para vocês. Talvez não dê tempo da gente falar deles, de todos eles hoje, e se for o caso, tudo bem. A gente fala de uma parte hoje e uma parte semana que vem, para não ficar corrido, para dar tempo da gente trocar alguma ideia, já alguma experiência de uso ou alguma dúvida, caso eu saiba responder, senão a gente corre atrás de respostas, tá bom? Então, e a gente começou mais cedo hoje, porque hoje tem uma live do Jupiara imperdível, falando de um livro que o próprio Jupiara falou que tipo, foi um tapa na cara dele. Ele que sempre fala para a gente não julgar um livro pela capa, dessa vez, literalmente, segundo ele próprio, ele o fez e se lascou, porque ele julgou pelo título e ele mesmo tanto recomendou o livro que virou o livro do mês dos sistemas gigantes. Então, essa live de hoje vai ser para trocar ideia a respeito desse livro, com vários líderes que compraram a ideia do Jup, leram também, ou estão lendo, e muito legal. Sinceramente, acredito que é imperdível para a gente expandir mentalidade e se aprofundar um pouquinho mais no nosso negócio. Esse foi um dos motivos que a gente trouxe o Giga hoje, excepcionalmente, para as 9 horas, para a gente poder, na sequência, se conectar com a live do Jupiara, tá ok? Vamos lá. A respeito dos produtos, qual é o meu papel aqui? Mais uma vez, né? Tem o Lucão, acho que a Núbia, não lembro se assistiu algum treinamento daquela leva antiga, o Lucão, acho que também não, só lá no vídeo. Isso, esse mesmo. Esse livro mesmo, Como se tornar um campeão de vendas. Qual a ideia aqui? Fazer um apanhado, um compilado das informações que foram disponibilizadas nos canais oficiais. Universidade Rinodê, as lives que foram feitas, né, pela Rinodê ao longo das 2 últimas semanas, e também o canal da Glória Toledo, que é praticamente um canal oficial. Glória Toledo é quase uma treinadora oficial, né? Está sendo incorporada aí o conteúdo dela. Então, peguei as informações, compilei para são fontes acessíveis para todo mundo, tá, gente? Então vão lá, fuçem, pesquisem, se aprofundem, mas a ideia aqui é fazer tipo um apanhado para passar algumas informações que eu acredito que sejam relevantes de uma forma mais simplificada nesse primeiro momento, para depois a gente ir aí se aprofundando a respeito deles, tá ok? Mandei aquela mensagem de manhã porque, cara, na boa, eu comecei a estudar esses produtos e eu fiquei, sim, ainda mais em love com a empresa, ainda mais em love com os nossos produtos, porque é surreal ver o quanto a empresa está antenada com tendência de mercado, preocupação com qualidade de ativo, sabe? A preocupação com o que as concorrentes diretas estão usando, preocupação com fatores que para mim são extremamente relevantes, a questão ambiental, questão social. Eu fiquei assim alucinada estudando esses produtos. Espero passar um pouquinho desse entusiasmo também com as informações aí que eu busquei, tá? Então, temos as informações oficiais a respeito dos produtos em si, e sobre alguns detalhes da composição dos produtos, eu fui dar uma pincelada fora também para a gente entender um pouco melhor a importância de determinada qualidade de cada produto, tá? Então, fui dar uma fuçada no Google, fui expandir um pouquinho mais aqui para a gente ter um pouco mais de informação aqui, tá ok? Então, deixa eu começar aqui o compartilhamento da tela. Procurei fazer esses slides assim, o mais simples possível. Tá aqui. Pensando. Aqui. Todo mundo consegue, tá todo mundo enxergando o slide? Show? Entrou para vocês aí?
pouquinho aí, rola um delay. Tá aparecendo? Tati, só consigo ver você. Não tá aparecendo o slide? Não? Agora foi? O meu Tá aparecendo só a pasta, Karina. É de suporte plano do TI aí. É, o TI veio aqui me ajudar. Depois o pessoal da edição que lute para poder cortar aqui, ó. Eu fui no lugar certo. Que a pessoa é loira, né? Tá casada com um cara de TI é fácil. É, facilita bastante a vida. Agora foi. Agora foi, tá vendo? É só para me sacanear, fazer passar uma vergonha, tudo certo. Tá acostumado. Vai. Foi? Então, show. Bora lá. Então, como eu falei, a ideia aqui, vamos ver se vai dar tempo de falar sobre todos eles, mas se não der, não tem problema, a gente continua a semana que vem. Acho legal a gente esmiuçar, porque tem bastante informação muito maneira para a gente compartilhar, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar pelas bases. A gente já trocou bastante ideia sobre elas lá no grupo, né? A gente foi comprando, foi usando, foi compartilhando. Então, vou começar pela Hydra. Cara, que até eu tô usando. Por que eu digo até eu? Porque eu era uma pessoa que nunca tinha passado base na minha vida. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a me arriscar na maquiagem. E a Light Skin, que é a original dessa aqui, né, a primeira versão, vamos dizer assim, a cobertura dela era muito suave, mas eu nunca tinha passado base e morria de medo de usar outra, usava aquela mesma. E eu tenho muitas imperfeições, muitas olheiras, marcas de expressão já a serem corrigidas, e ela, para minha pele, ela não era eficiente, mas o medo me impedia de usar a cover. Até o dia que eu me arrisquei e desde então não larguei mais a cover. E agora, essa aqui, ela é tão maravilhosa, que até eu posso usar. A cobertura dela é sensacional, apesar de ser glow, apesar da proposta dela continuar sendo uma proposta de segunda pele, a cobertura dela é sensacional, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. A gente pode dizer que os lançamentos da linha Dazzle são aqueles lançamentos, segundo a própria Glória, aqueles lançamentos uau. O que significa um lançamento uau? É um produto que ele tem múltiplas funções, tá? Então, aqui nesse caso, o que é? É uma linha de maquiagem que também cuida da nossa pele, tá? Então, é uma make aliada com skincare, tá? Além disso, são embalagens lindas e ecologicamente mais corretas, para a gente ter uma ideia, são sustentáveis, né? Essa aqui, por exemplo, tem 6 vezes menos plástico do que a versão anterior de embalagem das bases. Aquela embalagem era muito legal, mas ela tinha mais questões de entupimento de válvula, era mais pesada para carregar na bolsa, ela era um pouquinho mais chata, e essa aqui veio para resolver todas essas questões, tá? Além disso, né, a gente usa até o final o produto, né? Não é à toa que a nossa concorrente direta nesse quesito aqui, ela usa esse modelo de embalagem. Então a gente usa até a última gota, tá? E finalizando aí o que seria um produto uau, são os ativos, tá? Que aliam performance e tratamento, tá? Daqui em diante, essa vai ser a pegada da linha Dazzle, tá? No lançamento de produtos, eles falaram skinificated, uma coisa assim, foi o termo que eles usaram, eu não registrei na hora, mas é algo assim, que é justamente isso, essa junção, tá? Da performance, né, que a maquiagem se propõe, que é valorizar o que a gente tem de belo, né, para isso que a gente usa a maquiagem, mas também um cuidado já direcionado para a nossa pele, tá? Então, a gente pode dizer, com base nisso, que as nossas bases agora, elas são bases funcionais, tá? A gente pode passar a usar esse termo, porque, além de cumprir o papel original da maquiagem, ela ajuda na região onde ela é aplicada. A Hydra, especificamente,
ela tem o ácido hialurônico. A gente estudou bastante o ácido hialurônico quando a gente trabalhou o Hyaluronic Derm, quando a gente estudou a linha HND, né? A gente viu quão maravilhoso, vontade de tomar banho com ácido hialurônico, né? De tão maravilhoso que ele é. Né? Agora a gente sim pode passar ele na nossa cara, porque a base nos permite isso, né? Meninos agora têm até desculpa para usar base. Fala que está cuidando da pele, né? Então, assim, só um resumo aqui, uma pincelada do que a gente viu, do que é o ácido hialurônico, né? Porque ele é tão maravilhoso, tão falado, tão usado, né? Nas linhas aí de tratamento de pele. O ácido hialurônico, ele aumenta o nível de hidratação da pele e preenche o espaço entre as células. A gente até falou que ele parece como se fosse um rejunte, né? Ele vem para preencher aquele espaço entre as células. O ácido hialurônico, ele não é rejeitado pela nossa pele, porque é algo que a gente produz, porém, com o passar do tempo, vai produzindo em menor escala. E aí a gente precisa dessa reposição. É interessante que a gente o faça, tá? Também estimula, o ácido hialurônico, ele também estimula a produção de colágeno, né, o que ajuda na sustentação, no tônus da pele, na firmeza e reduz os sinais e as linhas de expressão, tá? O ácido hialurônico, por ser algo que o organismo da gente já produz, o organismo não rejeita, então a aceitação desse ativo, ela é muito alta pelo nosso organismo. Então, assim, é um ativo que a gente vai usar sabendo que sim, vai fazer efeito na nossa pele, tá? Aí um parênteses de uma impressão minha. Ao usar essa base, eu não sei se mais alguém aqui usou e depois a gente compartilha isso, né? Caso mais alguém tenha usado. Por mais que a nossa maquiagem já fosse maravilhosa, maquiagem quando a gente fica, não sei, pelo menos é uma sensação que eu tinha. Quando a gente fica com ela muito tempo no nosso rosto, começa a ficar meio repuxando e tal, não sei se é porque a falta de hábito de eu usar maquiagem, eu sentia um pouco isso com o passar do tempo da maquiagem, se ficasse muitas horas com a maquiagem no rosto. E depois de tirar, né, lógico, antes de você fazer o skincare, isso, tirou antes de fazer o skincare, que aí depois vem o tônico, vem o hidratante e tal, mas imediatamente após tirar a maquiagem eu senti um pouco isso. Com essa base eu não senti, tá? Então é como a pele, ó, fica macia enquanto você tá com ela e depois que você tira, você sente que realmente teve alguma coisa ali que estava cuidando com carinho da sua pele, tá? Esse foi um sentimento meu e as pessoas que eu dei para testar, a base tiveram essa mesma sensação da pele gostosa no uso e no após, na retirada, né? Logo depois de tirar a base, tá? Então significa que realmente o ativo está ali presente, fazendo efeito, está cumprindo o seu papel. Além do ácido hialurônico, que é o nome, né, que pulsa no neon, assim, né, na embalagem do produto, a gente tem um complexo de vitaminas que nutrem a nossa pele, tá? Além disso, a gente tem o fator 30, né, que a gente tanto falava, perguntava por quê, e a empresa, todas as vezes que a gente que eu particularmente perguntei para as maquiadoras, que são treinadoras oficiais, ou mesmo no saque da empresa lá, né, no Fale Comigo, a resposta era basicamente na mesma direção. Estavam buscando, né, um filtro que cumprisse seu papel, mas que não tirasse a espalhabilidade do produto, a cobertura, que era um processo assim bem complicado você aliar essas duas coisas. Então a empresa preferia não se lançar de forma amadora, estava em busca dessa solução, achou e temos essa bênção aqui agora, tá? Então, o fator de proteção é o fator 30 dessa base aqui, da Hydra, e ela protege contra os filtros UVA, que são aqueles filtros que envelhecem a nossa pele. Não protege contra queimaduras, ou seja, numa exposição direta ao sol, temos sim que aplicar o nosso Solaris, tá? Na preparação da pele, naquela como parte da nossa preparação de pele do skincare, tá ok? Tanto que no produto, na caixa e na embalagem vem, este produto não é um protetor solar, por conta disso, tá? Ele protege de forma eficiente contra os raios UVA, que são os raios que envelhecem, o que tem tudo a ver com a questão do skincare, né? Vamos ter que escolher um filtro aí, por enquanto, vamos escolher aquele que maltrata e que envelhece a nossa pele, que tem a ver com a questão do skincare aliado à maquiagem, tá? Faz todo sentido na minha forma de ver, tá ok? Além disso,
vem dizendo também que protege contra a luz azul. Eu, particularmente, nunca tinha procurado saber ao pé da letra o que era a luz azul. Eu sabia por alto, a gente ouve muito falar, enfim, fui atrás da definição do que é a luz azul, tá? Então, é a radiação que a luz dos aparelhos eletrônicos e das luzes artificiais emitem, tá? Então, as lâmpadas fluorescentes também emitem esse tipo de radiação, tá ok? É uma radiação que estimula a produção de radicais livres e acelera o envelhecimento da pele, tá? Rugas, manchas, linhas de expressão, e também piora processos inflamatórios na nossa pele, como acne. E a gente está o dia inteiro com a cara no computador, no celular e na lâmpada fluorescente. Ou seja, a proteção contra a luz azul é vida. A gente precisa fazer de forma eficiente. O produto veio com essa proposta também, tá? Outros diferenciais para a gente destacar quando a gente for promover o produto para os prospectos, para os clientes, enfim. Continua com o efeito segunda pele, o produto, continua com aquele efeito glow, de uma pele leve, mas o efeito da cobertura é de longa duração, ou seja, você fica horas e horas e horas e horas com a mesma cobertura, ela veio com essa pegada, tá ok? Promete hidratação 24 horas, né? Então, aquela questão da pele lá faz sentido, a sensibilidade mesmo que eu tive ao usar o produto. A gente falou muito disso, tem essa questão da adequação dos tons, você passa, espera alguns minutos, ele meio que faz uma translucidez mesmo com a tua pele, fica perfeitinho se você acertar, né, o tom, né, faz essa adequação de tonalidade, porque a gente ainda tem as 6 cores principais ao longo do ano, tudo indica que teremos cores intermediárias, mas no momento são essas, mas rola essa adequação e rola mesmo, tá? Por minha experiência, de gente que compartilhou lá da nossa equipe no grupo e de clientes, pessoas, amigos, enfim, que eu fiz testar a base e sentiram essa adequação também, tá? E a questão da embalagem ser sustentável e da gente conseguir usar o produto até a última gota. E aí, uma observação que eu fui atrás, porque é algo que faz muito sentido para mim, desde que eu decidi, a gente decidiu entrar no negócio, foi algo que eu fui atrás procurar saber. A questão da sustentabilidade é algo que faz diferença para mim, tá? Fui ver. Se você olhar ali, ele fala, contém fórmulas que não agridem os corais marinhos. Eu fui atrás de saber o que é isso, de uma forma assim, não tão profunda, eu não sei se tem alguém da área, né, que seja biólogo de formação e tal, então me perdoe se eu falei alguma besteira, mas foi a forma que eu entendi e que eu procurei dar uma sintetizada só para a gente entender a importância dessa informação. Quando eles colocaram isso na capa do produto, o que isso quer dizer? A maioria dos filtros solares, aí nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que a maioria mesmo, tipo de 90% a 95% dos filtros solares, eles usam um ativo químico chamado oxibenzona, tá? É esse componente químico que faz estrago nos oceanos. Né? Então, a grande maioria dos protetores que a gente usa, a gente está protegendo a nossa pele e a gente está sacaneando a vida marinha, na verdade. Né? Como assim? Quando a gente fala vida marinha, a vida marinha de uma forma geral, mas o foco principal são os corais, tá? Essa oxibenzona. Tem um nome químico que não é esse, tá? Mas o nome popular, vamos dizer assim, é esse. A vida marinha, os corais, eles são responsáveis por 25% da vida marinha. Ou seja, se a gente sacaneia os corais, toda a vida marinha é comprometida em grande escala, 1/4 da vida marinha, né? Como é que essa oxibenzona prejudica os corais? Eles, em contato com esse ativo, eles se trancam dentro da carapaça deles e deixam de se alimentar, e com isso eles morrem. É um processo que é chamado, pelo que eu vi, de branqueamento. Eles deixam, é uma condição que deixam eles vulneráveis, eles deixam de se alimentar, né, deixam de obter os nutrientes, enfim, acabam morrendo. E aí, por tabela, outras espécies acabam morrendo também.
isso é tão importante, assim, e tão, na minha forma de ver, significativo, uma informação tão relevante para a gente, que mostra para a gente tantas coisas, no Havaí, eu estava vendo que no Havaí, que a gente sabe que o Havaí é um berço, né, de espécies marinhas e que tem muitos arrecifes de coral, lá os protetores que têm esse componente na sua fórmula são proibidos. Não pode entrar no Havaí, ser comercializado no Havaí qualquer filtro solar que tenha oxibenzona. Então, para a gente ter ideia do quão isso é importante e relevante, tá? Do quanto a nossa empresa está antenada com essas questões e a empresa está crescendo sem perder esse tipo de valor, tá? Nós somos a única marca, a única empresa que temos esse cuidado? Não. Por exemplo, a Australian Gold, que é uma marca do Grupo Boticário, lançou uma linha, um ano e pouco mais ou menos, que tem um selo, o nome do selo é Reef Safe, que tem essa questão dos corais e outras questões também. É um selo que abrange ainda mais coisas, tá? Mas a gente vê que é uma tendência mundial. Eu troquei ideia com a Magnólia pelo Instagram, perguntei se a gente estava em busca desse processo dessa selagem, né? Porque a gente ainda não tem, senão com certeza um selo tão importante estaria na nossa embalagem. Ela falou que sim, é um processo, mas é muito burocrático, tem muita política envolvida, a gente sabe que essas questões acontecem, porém, esse é um fator muito importante para a conquista desse selo. Então, estamos no caminho, tá? Então, a gente, além de ficar linda, a gente fica protegida, com a pele sensacional, a gente não mata os bichinhos no mar, gente. Que coisa linda. Ah, mas, Karina, você acabou de dizer que a gente não pode fazer uma exposição direta ao sol, então eu não vou usar ele para ir para a praia. Mas, amorzinho, quando a gente usa maquiagem que a gente usa, né, as águas das nossas pias, das nossas casas e dos nossos chuveiros, eles desaguam e acabam chegando no mar. Então, muito legal essa informação, meus olhos brilharam quando eu fui ler isso e achei sensacional, sair espalhando para uma galera que eu sei que se liga nessas coisas também. Tá? Show? Vamos lá, vamos passar para Belvet, tá? Que é a nossa base mate, que é a antiga cover, tá ok? Então, assim, as coisas que que se repetem são as mesmas informações de uma para outra, tá? Então, a questão do filtro é o mesmo tipo de filtro que não agride os corais, tá? Tem a proteção UVA, que é o mesmo tipo de filtro, proteção contra a luz azul, tá ok? A proposta da base é que é diferente, tá? Então, vamos lá. Essa base, ela tem ação antioxidante. A gente sabe que ativos antioxidantes são aqueles que neutralizam radicais livres. O que são os famosos radicais livres? Moléculas que oxidam, danificam e envelhecem as células do nosso corpo. Com a pele é da mesma forma. Qual é o principal ativo que tem nessa base, nesse sentido? A vitamina E. A gente falou muito de vitamina E também quando a gente estudou tanto a linha Routine como quando a gente estudou a linha HND, tá? Falou em pele, logo a primeira coisa assim que vem na cabeça é a vitamina E, tá? Além disso, por ela ser mate, ter essa proposta, né, de matificar o efeito da maquiagem, ela tem microesferas na formulação que absorvem a oleosidade, tá? Então, matificam e controlam o brilho ao longo do dia, tá? Então, ela tem ativos matificantes, hidratantes e antioxidantes. Ela não derrete durante o dia, tá? Por conta dessa absorção da oleosidade, ela não vai desmoronando, não transfere, fiz o teste da transferência, igual a gente fazia na cover, realmente, não transfere, mantém isso, tá? Ela tanto controla quanto não piora a oleosidade da pele, tem esse controle de brilho. Eu passei ela hoje pela primeira vez, que a gente se ativou na franquia, peguei ela hoje, ó, já tô apaixonadinha por ela também, maravilhosa, tá? Então, essas esferas fazem esse controle de oleosidade, ok?
Além disso, tem o efeito soft focus. A gente tinha isso na cover, aqui é um soft focus potencializado, tá? Mais power ainda, vamos dizer assim. Que diminui, o que esse efeito faz? Ele diminui, ele dá uma disfarçada, né? Diminui a aparência das linhas de expressões, dos sinais, dos poros, das rugas, tá? Conforme aplicado na nossa pele. E ela é chamada de Ultra HD. Então, antes a gente tinha uma base HD, agora a gente tem uma base Ultra HD, ou seja, aí é que não poca mesmo no filme, na filmar, nas fotos, aí é que é a base certa para a gente ficar fazendo selfie, postando na rede social, fazendo propaganda, tá? O que caracteriza uma base como sendo Ultra HD, tá? Partículas que refletem a luz e deixam a pele luminosa, ok? Por isso que não fica branco igual um fantasma na foto, porque a luz bate e reflete, tá? A base tem que ser a base de água em óleo ou água em silicone, o que dá espalhabilidade, cobertura uniforme e secagem rápida. E realmente, gente, eu passei com pincel, língua de gato e vim com a esponjinha para dar o acabamento, mesmo esquema da cover. Vai passando por áreas, por regiões. Se você passar no rosto todo, quando você vier para dar o acabamento, ela já tá seca. Ela seca muito rápido, tá? E tem também pigmentos tratados para ter longa duração e não deixar a pele oleosa. Ah, Karina, para ela ser uma base HD, ela necessariamente tem que ter todas essas características? Não tem que ter todas, tá? Mas essas são as características que para se intitular uma base como sendo Ultra HD, que a base tem que ter, tá ok? Então vamos lá. Ela tem a alta cobertura, que é a proposta dela, enquanto uma segunda pele é essa alta cobertura, é a questão da Ultra HD. O fator é 15, diferente da Hydra, ela é 15, o FPS. É sim longa duração igual a outra, até 24 horas de hidratação. Também faz adequação dos tons e tem a questão de a gente conseguir usar o produto até o final. Karina, por que o fator dessa é 15? Tá? Porque quanto maior o fator de proteção, mais difícil de se conseguir o efeito mate. Essa foi a explicação que a Glória Toledo deu. Então, para que a base entregue aquilo que ela propõe, chegamos no fator 15. Não quer dizer que com desenvolvimento, com pesquisa, com avanço, que não se caminha para um filtro maior, mas para start tá sensacional, ok? Já é um fator de proteção excelente, sem tirar o que a base promete. Beleza? Sobre as mates, sobre as bases. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho das paletas de sombra, tá? Eu não resisti, apesar de não ser uma maquiadora, né? De não usar sombra, assim, com frequência, mas eu não resisti a essa coisa mais linda do mundo, gente. Que coisa linda. Já peguei logo a Glam, que já que é para meter o pé na porta, cheio dos brilhos aqui, dos cintilantes, coisa linda. Laura tá de olho na minha paleta, toda hora pede para passar maquiagem. Então vamos lá, qual é a proposta dessas paletas, essas lindezas que foram lançadas, tá? Sim, são sombras de alta cobertura, longa duração. Então é aquela sombra que não fica na marca do côncavo, da nossa linha de expressão, quando a gente faz um sombreado no canto, ela não vai ficar toda marcada, não, porque ela tem uma alta cobertura, uma aderência muito boa, ela é muito bem pigmentada, então você usa pouco produto, logo a cor pega na sua pele, tá? São pigmentos micronizados, que se chama, tá? Não são todas as sombras que têm esse tipo de pigmento micronizado. A nossa tem, as nossas paletas vieram com esse tipo de pigmento, tá? Ou seja, eles aderem muito fácil. Pega de verdade e com pouco produto você já alcança a cor que você busca. E são 12 cores em cada paleta, acetinadas e mate. Tá? E aí, por curiosidade, eu fui procurar saber o que é esse processo de micronização, né? Ah, beleza, pigmentos micronizados. Ok, o que isso significa, né? A micronização é um processo de moagem ultra fina que ocorre devido ao choque entre as partículas do próprio produto.
em moinhos com ar comprimido numa velocidade altíssima, ou seja, velocidade punk, hardcore, as próprias partículas se esbarram, né? E aí, assim, elas vão diminuindo, elas vão se quebrando, ficando tão pequenininhas a ponto de a gente chamar de micro, tá? Beleza, qual o ponto positivo disso? Achei 2 pontos muito legais, né, desse processo. Ganhos elevados na qualidade do produto, por isso que as cores são tão fortes, tão marcantes, aderem tão fácil na nossa pele, tem uma cobertura, uma pigmentação tão forte e tão fácil, tá? E a não contaminação, né? Porque não tem outro material em contato com o produto, não é um maquinário, não é um ativo químico, não é nada disso que faz essa micronização, são as partículas do próprio produto, tá? Então é risco zero de contaminação, tá? Qual é o diferencial dessas paletas de sombra? E a tendência é que, além das paletas, venham, de repente, não sei, tô chutando aqui, tá, gente? Não é spoiler não, porque eu não tive, mas eu imagino, de repente, quartetos, duos, né, para a gente não ficar só com paletas tão grandes, até individuais, mas com essa mesma tecnologia, com essa mesma pegada de pigmentação de qualidade, tá? Elas são mais macias, mais pigmentadas, o sensorial é mais aveludado, né? No toque com a sombra a gente sente que ela é muito mais gostosa de trabalhar, né? Enfim, é o termo que as maquiadoras usam de trabalhar com a sombra, é muito melhor, né? O toque é muito mais agradável. E a ótima fixação. Tudo isso que proporciona é esse processo de micronização, tá ok? Esse processo, inclusive, é usado pelas grandes marcas, ok? Principalmente as gringas. Fui olhar a marca gringa, muitas relevantes usam esse processo, tá? E outro baita diferencial que eu super me amarrei é que a embalagem é cartonada, ou seja, não é plástico, é esse papel durinho, super ecológico, ou seja, zero plástico na embalagem, muito leve, muito mesmo, sem perder em qualidade e em proteção do produto. Ela tá aqui, ó, ela tá fechadinha aqui na capinha, ó, sem plástico. Fininha para a gente levar para onde a gente quiser, grande, ok, porque são 12 cores, mas ela é fininha, ó, a necessaire mais compridinha, mas não precisa ser grande, bolso, né, zíper interno de bolsa, a gente carrega para onde a gente quiser e bem entender, tá? Maravilhosas, eu fico apaixonada. Tudo desculpa agora para passar sombra. Passo mesmo, enche de passos brilhosa, arrasa, achando que sabe fazer maquiagem. Bom, próximo produto. Esse meu mais novo amor, tá? Que é o perfume Hype, esse novo Hype, lindezo. Apaixonei nele, sério mesmo. Gostei muito, muito pegada de verão, de tipo, clima quente. Ele é muito fresquinho, muito gostoso, mas não é aquele fresquinho sem graça de vó depois do banho, sabe? Ele é cheiro de perfume top mesmo, de fragrância chique, porém fresca, leve, tem tudo a ver com a gente, né, gente? Né, meninos? Meninos também, tá? Algumas curiosidades que eu anotei para a gente compartilhar aqui. Uma frase que eu achei muito interessante, fui procurar saber, né, pesquisar fora, e pelo jeito é isso mesmo aqui, tá? Pelo que eu vi, não fazia a menor ideia. Já era uma profissão que me chamava atenção, agora mais ainda. Existem mais astronautas no mundo do que perfumistas. Ou seja, os caras mandam muito bem. E aí na live que eu estava assistindo, a forma como cada perfume desse foi desenvolvido por um perfumista diferente, tá? Renaudet passou para eles o que eles queriam, a ideia, o conceito do perfume, tudo, do projeto e tal, e cada perfumista desenvolveu né? É muito engraçado ver o cara pega aquele papel, né, aquela fita olfativa, e aí ele vem cheirando assim, ele vem falando, então, essa nota de saída, que remete a não sei o que, ali no cheiro, muito legal, quando eu vi essa parada de que existem mais astronautas no mundo do que perfumistas, então, falei, tá anotado aqui, hein? Vai que vai pro Quarto dos Sonhos. Achei muito maneiro.
tá? Então, quis compartilhar essa curiosidade com vocês. Outra coisa, a projeção de crescimento do setor de perfumaria para o ano de 2021 no mercado nacional é de 14,4%. É coisa à beça, tá? E hoje a Rinodê já ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de perfumaria. Já deixamos uma grande concorrente para trás. Não é profissional a gente falar o nome dessa concorrente, mas eu vou dar uma dica com você, para vocês. Começa com A, termina com VON. Passamos essa, tá? Só faltam duas agora. Com essa projeção de crescimento de 14,4%, a chance da gente subir nesse ranking aí é grande, tá? E a proposta do hype foi justamente, entre outras questões, preencher uma lacuna no nosso mapa olfativo. Era uma família olfativa que a gente não tinha. A gente tem muito perfume forte, muito perfume marcante, no sentido de ser mais rasco, de ser mais doce, né? Pegada mais fougère, uma pegada mais oriental. Mas essa pegada mais fresca, mais cítrica, com fixação, a gente não tinha. Era uma lacuna para ser preenchida e o hype veio para preencher esse buraco no nosso mapa, tá? Além disso, ele veio para unir essa questão da experiência sensorial que todo perfume traz com a questão social, que também é uma tendência de mercado. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão antenadas nessas questões, né? Os ativos que a empresa usa, se faz algum tipo, tem algum projeto social que a gente tem. E o hype é um produto social, tá? Por quê? Vocês viram no catálogo, tá? Quem não viu, dá uma olhada, que aliás os catálogos eles estão cada vez mais uma apostila, né? As informações que tem no catálogo são sensacionais. Vamos estudar literalmente o nosso catálogo, nosso portfólio, tá? Não temos catálogo. O catálogo é tão maravilhoso que ele não é catálogo, ele é portfólio, tá? Essa questão da experiência que a pessoa busca, o resultado do produto que a pessoa busca, aliado a uma consciência social, é cada vez mais uma tendência de mercado também. As pessoas estão cada vez mais ligadas nisso, tá ok? Então tem lá a história do grego, de uma forma resumida, é um cara que cresceu numa comunidade, tipo aquelas histórias que tinham tudo para dar errado, se envolveu com drogas e tal, mas a arte o resgatou dessa vida. E hoje ele leva resgate de vidas através da arte dele, tá? Então essa é a pegada do hype, essa parte social do produto, é isso aí. Tanto é que o cara foi escolhido a dedo. Esse desenho que tem que foi desenvolvido, né, que ele desenvolveu, é uma obra exclusiva, ou seja, a pessoa compra um produto e está levando, sim, uma obra de arte do grego, porque ele não é uma cópia de uma arte que ele já tenha sido feita, ele desenvolveu esse desenho, essa arte exclusivamente para o Hype Street Art, tá? E se apaixonou, também desenvolveu a obra, né, o desenho, quando a Rinodê ofereceu para ele a parceria e disse, né, enfim, passou para ele qual era a ideia do produto e tal, qual era o conceito que buscava, e essa arte foi desenvolvida também em cima disso, tá? Então, parte da renda, né, da venda do hype, vai ser, por isso até que ele está com esse preço promocional, né? O valor dele é 139, como outro hype, mas valor de lançamento dele é 99, para estimular esse giro, porque parte dessa renda vai ser revertida vão ser criadas oficinas de arte dentro dos projetos que o Instituto FAR apoia com a assessoria do Grego. Então, essas oficinas vão ser criadas em parceria com ele. Ele vai dar toda a assistência, o direcionamento, para quê? Para que essas crianças, esses adolescentes, que basicamente hoje é o que o Instituto FAR alcança, né? Atende as instituições que o FAR apoia, tenham também possibilidade de resgate, ou de crescer, ou de se desenvolver de alguma forma positiva através da arte. Tá? Então, esse foi o encantamento do cara, por isso que ele abraçou a ideia e adotou o produto aí. Show? Então, isso é um argumento fortíssimo de venda também, tá? Além da gente ter essa informação para a gente, é um argumento muito legal para a gente compartilhar com as pessoas, tá ok? Falando especificamente do produto, tá? Qual foi a ideia do Hype for Her,
do feminino. Segundo o perfumista, ele falou na live, foi aliar juventude com maturidade, ou seja, esse ar mais leve, mais jovial que o perfume cítrico traz, porém aliado a uma maturidade, não aquela juventude boba, inocente, não. Uma juventude leve, mas com propósito, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, né? Então, uma feminilidade aliada a uma autenticidade, a uma personalidade forte. Um propósito, uma verdade de mãos dadas com uma leveza, tá? Essa é a proposta do Hype for Her, tá? Então, a família olfativa do perfume é a floral frutal, que a gente ainda não tinha, né? Não nessa pegada, tá? Vamos lá falar um pouquinho das notas. A saída, que eu peguei ali da Universidade de Nodê pra gente, né? Que obviamente que eu não ia decorar todos esses cheirinhos aí, tá? Então, o que ele falou? Qual foi a ideia quando ele fez desenvolveu essa fragrância? O limão e a bergamota são os cítricos de saída, tá? Aliado à maçã, que é a fruta, ok? Mas aquela saída que desperta uma curiosidade, ele traz uma explosão, uma coisa leve e divertida, né? Aquele cheiro que ele te preenche, assim, te faz sorrir de uma coisa tão gostosa, tão leve, tá? E aí ele vai evoluindo para um corpo, tá? De flores ali, de rosa, de magnólia e de nectarina, tá? Então, é um corpo floral moderno. Ele une o tradicional, que é a rosa, ao inovador, que é a magnólia, que segundo ele é uma flor que está sendo muito usada com essa pegada assim, para sair um pouco daquele cheiro de flor que a gente já conhece, né, dos antigamente. É uma flor marcante, forte, porém moderna, uma coisa para sair daquele conceito antiquado do floral, tá? É uma faceta inovadora, segundo ele, tá ok? Aliado à nectarina, que a nectarina, se a gente for pensar na nectarina, ela traz aquele aveludado, né? Aquele carnudo, aquela textura que enche, né? O paladar, e aqui no caso o olfato da gente. Então é essa junção que ele buscou e conseguiu no corpo do perfume, tá? E aí ele vai caminhando para o fundo, né? Que tem esse nome esquisito aí, frankincense, tá? Nada mais é do que o Líbano. É muito conhecido também com o Líbano. Quando a gente vai lá naquele site que a gente até estudou, né, de pegar referências olfativas para indicar um perfume que a pessoa goste com base no que ela já usa, a gente acha o Líbano com bastante frequência, tá? E aí aliado ao âmbar, ao musk, ao cedro. Ah, Karina, mas a proposta não é ser leve e fresco? O musk, o âmbar, o cedro são amadeirados. Ok. A ideia deles aqui é deixar o perfume leve, porém robusto. Segundo o perfumista, são essas notas que trazem a marcância, mas principalmente a fixação e a durabilidade na nossa pele. Um perfume, quando ele é cítrico, que ele não tem essas notas de fundo, essas notas mais gordas, né? Uma terminologia que ele mesmo usou, falou que é muito comum, mais gordas, de mais volume, uma pegada mais amadeirada, a fixação dela do perfume não seria interessante, não seria legal. A gente sabe, né? A gente até fala assim, o perfume cítrico ele dura menos na pele. Mais fácil, justamente porque ele geralmente, essa questão cítrica é usada mais na saída, que são aquelas notas que evaporam mais rápido. Então, esse fundo ambarado, mais amadeirado, é ele que traz a fixação do perfume na nossa pele, sem perder o frescor. É um amadeirado usado de uma forma mais suave, para que o perfume não perca a sua identidade. Tá ok? Hype for Him. Mesma coisa, veio com uma família olfativa que a gente não tinha. É um amadeirado marinho. Segundo ele, né, o perfumista que desenvolveu esse, que foi outro, né? Quem desenvolveu o feminino foi um, o masculino foi outro. O grande desafio foi justamente trazer esse contraste do fresco e do volumoso, sofisticado, sem perder a masculinidade do perfume, tá? Esse foi o grande desafio, segundo ele. Então, notas de saída, notas frescas, tá? Urbanas e autênticas, tá? Ele misturou. E aí, engraçado, se a gente for pegar as notas usadas pelo For Her no For Her e no For Him, cara, parece que foi a mesma pessoa que inventou, que usou um monte de nota igual. Cara, não foi.
Segundo o perfumista que fez a live, foi feito totalmente em separado, mas o conceito, aí que eu comecei a viajar nessa parada do perfumista, foi passado o conceito para eles, a ideia do produto, a pegada do social, de qual era a proposta, de preencher a família olfativa, o que a Rinode buscava com o perfume de uma forma completa, foi apresentado o mesmo projeto para os dois, cada um desenvolveu o seu perfume. Cara, os perfumes, eles dão as mãos nas notas, assim, em muitos momentos. Olha lá, o limão, né? O âmbar de fundo, o musk, o cedro de fundo, a maçã ali de novo na saída, igual o feminino. Então, elas conversam muito, tá? Então, lá, mesma questão do limão, né? Que é o cítrico, com a maçã, que é a fruta, para despertar essa leveza, essa diversão, quando a pessoa tem um primeiro contato com perfume, tá? Então, a ideia era essa, notas frescas, urbanas, autênticas, evoluindo para um corpo de hortelã, e notas aquosas, que segundo ele, essas notas aquosas são uma pegada que está se usando muito agora, assim, bem street, segundo ele. Parada assim, bem moderna, cara da cidade mesmo, da galera jovem e tal, mas de personalidade, tá? E o fundo é o cedro, o musk, o âmbar, ou seja, aquele mesmo conceito, o amadeirado que não briga com o cítrico, que não briga com o corpo e nem com a saída do perfume, né? São harmônicos e complementam essa pegada leve do perfume, mas vem para que o perfume tenha uma durabilidade, uma fixação maior na nossa pele, tá? Não tem só conexão nas notas, né? A conexão tá desde a embalagem, né? Se a gente vê que elas se completam, né? É uma imagem dividida, coisinha linda. Aqui em casa a gente só pode deixar os dois juntinhos assim, senão a Laura briga. Ela falou que o coração tem que estar montado, tá? Senão a dona da casa briga. Tá? Então, são dois perfumes que têm uma conexão no conceito, na embalagem e nas notas, né? Que foi o que eu falei, duas pessoas diferentes, segundo eles, não se comunicaram em momento nenhum, só com os projetos prontos e super casou, tá? E uma coisa bem legal que ele falou assim no final da live, que a gente fala muito, mas a gente já falou isso nos treinamentos, a gente troca muitas figurinhas de falar isso para o cliente, enfim, mas ele falou de uma forma muito maneira, eu achei, por isso que eu anotei aqui para passar para vocês. Ele falou que todo perfume tem a ausência, quando ele chega, né, no consumidor final, ele chega faltando um ingrediente, todo perfume, sempre chega com menos um ingrediente. Esse ingrediente é a nossa pele. Então, é aquela parada que a gente já estudou de que o perfume que fica de um jeito em mim, não necessariamente vai ficar do mesmo jeito que em você. Né? Por isso a questão de que perfume é experiência, mas o perfume é pele. Aquelas questões de alimentação, hormônio, se bebe, se fuma, enfim, pH, tudo aquilo influencia no cheiro. Tá? Então, sempre dá para o cliente testar. Isso a gente já está careca de saber, mas eu achei legal a forma como ele colocou essa questão de que a pele é o ingrediente final de toda a fragrância, né? E sempre chega faltando na prateleira. Bom, como eu imaginava, eu me empolguei falando dos lançamentos, né, e tal, e apaixonadinha, e já são 5 para as 10. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os outros para a semana que vem, para a gente não fazer nada correndo, porque a linha Corpus e o Shake também tem muita coisa legal, que vale muito a pena a gente falar com cuidado, prestando atenção, tá? Enfim, vamos lá. Alguma experiência que vocês queiram compartilhar, que já tenham usado perfume, alguma dúvida, alguma coisa que eu não me fiz clara, enfim, bora abrir esses microfones e a palavra é de vocês agora. Alguém já pegou esses lançamentos que a gente trocou hoje, a ideia, e já usou? E aí, conta pra gente, Núbia. Tipo, eu tô empolgada à toa ou é isso mesmo? É isso mesmo. É tão bom que a gente fica namorando o lançamento. Assim, a base eu amei, adorei a base. As duas, eu gostei muito da proposta e na minha pele também, eu gostei muito,
porque eu tenho bastante olheiras, olha, tô sem maquiagem hoje. E as duas tampou bastante, assim, nem dá para perceber nada. E o perfume, assim, maravilhoso. A pessoa sentiu só o cheiro na revista e já comprou. Então, eu já vendi os dois. Eu vou até fazer reposição. Então, tá tudo ótimo. Tô doida para chegar aos próximos. Esse perfume agora é o meu eleito da vez. Eu acordo, tomo banho, passo ele, não sei o que, passo ele, não sei o que, passo ele, para dormir, passo ele. Eu passo ele agora todo dia, o dia inteiro. Tô amando esse cheiro. Eu sempre gostei de perfume mais leve. Eu falava que não gostava de perfume de mulher, porque perfume de mulher sempre é muito doce. Era muito difícil. Aí eu passei a me acostumar e passei com o tempo a gostar dos nossos, né? Lógico que eu tenho os meus preferidos, né? Mas eu passei a gostar de perfume feminino por conta de alguns do nosso portfólio. Mas esse veio para pegar de laço meu coração de volta, para um fresco, para um cítrico, um negócio. Gente, é cheiro de gente rica, leve. É cheiro de gente rica. Impressionante. É cheiro de realmente de perfume de grife com essa pegada mais light. Sensacional. Quem não cheirou ainda tem que. Ele é maravilhoso. O masculino também, tá? Eu bem dou umas voltas nele de vez em quando. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma informação, enfim, que vocês queiram trocar ideia? Falei alguma besteira? Eu não sei, eu usei aí no negócio dos corais, dos Paranauê, vai que tem um biólogo e fala assim, olha lá, é nada disso, não é assim que funciona, não. Pode me corrigir, tá? Porque é melhor do que a gente aprender errado. Foi o que eu achei, pesquisei e tal, mas vai que, né? Gente, isso aqui é tão... Ai, uma coisa que o Eric falou, importante. Sacudam muito antes de usar. Quando a gente pega a base, você começa a sacudir, parece que só tem água dentro, né? O barulho que faz. Aí você sacode, 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 daqui a pouco não faz barulho nenhum. Tipo, misturou tudinho, senão vai sair só aquela gosminha do filtro solar, tá? Então, sacode. Aconteceu comigo, Karina. Que bom que eu falei. Não é? Sai aquela gosminha, né? Exatamente. Então, e assim, que nem misturei, tá misturado, mas toda vez antes da gente usar, sacode de novo, porque ele fica ali paradinho, ele começa a dar uma separada de novo, né? Então, tá? Sacode bastante. A espalhabilidade não foi prejudicada, né? Quando eu conversava com as treinadoras nos pérolas que a gente teve presencial, as que são maquiadoras e tal, falava que isso era uma luta, uma briga delas dentro da RNB e uma luta para achar, porque as nossas bases, elas já eram muito macias, né? Muito fáceis de trabalhar e de espalhar, e era uma briga para que isso não se perdesse, era uma característica do produto. E, cara, não perdeu. Sensacional, ela tá muito fácil. Essa aqui eu tô usando ela pela primeira vez hoje, então vou fazer esse teste ainda. Essa aqui, cara, eu passo ela com a mão, tipo, que nem a gente passa creme, né? Boto ela aqui e venho assim, ó, espalhando com o dedo, nem eu tô usando pincel mais, já tô se achando. Tipo, a rata da maquiagem que espalha a base com o dedo. Sou eu essa. Aí tô espalhando, cara, ela espalha tão fácil, aí depois venho com a esponja só para fazer o acabamento. Mas ela é tão macia que você faz isso. Vou fazer o teste com essa para ver se rola também. Mesma coisa, essa é bem mais firme do que essa. Quando a gente, né, fazia o teste com as duas da embalagem antiga, a Light Skin ela dava uma escorrida e a Cover não. Essa aqui é a mesma coisa. Mas, cara, é muito macia, muito maravilhosa. Eu tô, né, contra a luz não me ajuda muito, né? Ainda fui inventar de passar um lápis, a pessoa passa um lápis e coça um olho, que eu sou dessas, aí fica um borradinho aqui no negócio, que a pessoa não tá acostumada a usar maquiagem. Mas eu tô sem corretivo, cara. Eu tô só com a base, eu não passei primer, para testar mesmo, né? Eu já tinha feito tudo isso com essa, vou começar a fazer com essa aqui. E olha só, para uma pessoa que tem olheira desde que nasceu, não passar o corretivo, a cobertura dela é maravilhosa. Então, tá? Só indico, recomendo que usem, abusem, meninos.
Usem também, tá? Vamos fazer aí aquela aula de maquiagem de novo com a base nova para vocês verem como vai ficar melhor ainda o resultado do que aquele dia. Vai ficar topzera demais. Tá? Bom, se ninguém quer compartilhar mais nada, não quer falar mais nada, não quer falar mal de mim, melhor falar aqui do que falar depois, tá? Fala, tá? A gente encerra aqui por hoje. Deixa eu setear a gravação. Deixa eu encerrar aqui a gravação.